Alô, alô. Bom, gente, vamos então dar início a mais uma sessão do CTI. Equipe de terça dia vai apresentar para a gente rápida miólise. Tem um caso também para apresentar, não é? Tá ótimo. Manda bala. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo. Eu sou acadêmico da equipe de terça-feira dia. E estou aqui para bater um papinho com vocês sobre rabdomiólise, assunto de extrema importância aqui no CTI, ainda mais pelo fato do CTI do Miguel Couto ser um CTI fundamentalmente de pacientes politraumatizados. Então, é com grande frequência que a gente vê rabdomiólise no CTI e fizemos uma revisão dos últimos artigos e vamos falar um pouquinho sobre rabdomiólise. Rabdomiólise, a palavra rabdomiólise, ao pé da letra, significa destruição da musculatura estriada, né? Rabdo de estriada, mio de musculatura e lise de destruição. Então, ela pode ser definida como uma síndrome caracterizada por necrose da musculatura estriada esquelética, resultando na liberação dos constituintes musculares intracelulares, na circulação e no fluido extracelular. A apresentação clínica da rabdomiólise, ela é bastante variada. O seu quadro clínico pode variar bastante, desde um quadro assintomático, com elevações discretas das enzimas da CK, tá? Até uma condição muito grave, ameaçadora da vida, com elevações extremas da CK, distúrbios hidroeletrolíticos importantes, insuficiência renal aguda e coagulação intravascular disseminada. E a causa da rabdomiólise, na maioria das vezes, ela é facilmente identificada no CTI. Raramente vão ter situações que você vai ter dificuldade de conseguir essa causa da rabdomiólise. E o trauma muscular, né, é a principal causa de rabdomiólise na prática médica, né, principalmente pacientes politraumatizados. E não podemos esquecer de outras causas que vêm cada vez mais crescendo em importância, tá? Que é o exercício físico exagerado, o abuso do álcool, que é uma causa bastante importante, que vem crescendo cada vez mais, dos alcoólatras, da libação alcoólica, quando o paciente bebe muito, cai, fica no chão, sofre aquela compressão muscular prolongada e vai evoluir com o quadro de rabdomiólise, muitas vezes também pela própria ação tóxica direta do álcool na musculatura. Medicações também não podem ser esquecidas, e drogas ilícitas, principalmente a cocaína. Nos Estados Unidos existem serviços que têm a cocaína como a principal causa de rabdomiólise. Então, uma droga que tem uma causa, é uma causa muito importante de rabdomiólise e não pode ser esquecida também, além do LSD e do êxtase. Falando um pouco da epidemiologia, né? Anualmente nos Estados Unidos são descritos cerca de 26 mil casos de rabdomiólise, tá? Sendo que a insuficiência renal aguda ocorre em 10 a 50% dos casos de pacientes com rabdomiólise. E a mortalidade desses pacientes que evoluem com insuficiência renal aguda é de 7 a 80%. E a insuficiência renal aguda devido à rabdomiólise, ela é responsável por 5 a 7% do total de causas de insuficiência renal aguda. E falando um pouco da história, né? A rabdomiólise vem sendo descrita há milênios. A sua primeira descrição, a sua primeira referência à rabdomiólise foi feita na Bíblia, tá? É uma condição clínica muito semelhante ao quadro de rabdomiólise, foi descrita na Bíblia como uma praga que os judeus sofreram durante o exílio no Egito, após o consumo abundante de codornas, né? E isso assume-se que aconteceu pelo fato dessas codornas terem se alimentado de vegetais tóxicos. Então, essa toxina teria sido a causa da rabdomiólise. Em 1908, tá, pela literatura militar alemã, a gente vai ter os primeiros casos descritos de Crush síndrome, que é a lesão pelo esmagamento, levando ao quadro de rabdomiólise. E é só em 1941, né, por Bywater e Bill, que a gente vai ter a descrição moderna do quadro de rabdomiólise durante a Segunda Guerra Mundial, no bombardeio a Londres, onde você vai ter 4 vítimas que vão evoluir com insuficiência renal aguda e morte.
Tá? Na Guerra da Coreia também, existem casos de rabdomiólise. Na década de 40, o mesmo Bywater, agora que concede, eles descrevem o papel da mioglobina, eles passam a entender que a mioglobina vai ser uma das causadoras da insuficiência renal aguda no paciente com rabdomiólise, em estudos experimentais com coelhos. E durante a Guerra do Vietnã, é onde você começa a ter um maior entendimento da patologia, com técnicas de rápida evacuação, com início de ressuscitação volêmica vigorosa, e você começa a aprender um pouco mais sobre rabdomiólise, como lidar com esses pacientes, como evitar que eles evoluam para insuficiência renal aguda em um quadro mais grave. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre... Meu nome é Laura, em primeiro lugar. Vou falar um pouquinho sobre fisiopatologia e algumas causas principais de rabdomiólise. Para começar, a gente pode relembrar um pouco da fisiologia da célula muscular, que o funcionamento da célula muscular é mantido por um gradiente eletroquímico, cujo íon mais importante é o cálcio, o íon mais importante também na fisiopatologia da rabdomiólise. O cálcio, ele é mantido sempre no líquido extracelular e dentro do retículo sarcoplasmático, às custas do funcionamento dessas bombas que dependem da produção de ATP. Qualquer dos mecanismos de lesão de célula muscular que tenha a via comum de aumentar o cálcio, de gerar cálcio em excesso no sarcoplasma, na célula em repouso, podem causar ativação de proteases que estão no líquido intracelular, que são dependentes de cálcio, e necrose da fibra muscular. Próximo, por favor. Os mecanismos principais da lesão de célula muscular são a injúria direta do sarcolema. A gente tem como exemplo toxinas bacterianas, álcool, trauma, produção insuficiente de ATP, exemplos também são drogas que inibem a produção de ATP ou deficiências enzimáticas hereditárias de enzimas envolvidas na cadeia na respiração celular, e distúrbios hidroeletrolíticos, como hipofosfatemia e hipercalemia. Vão gerar influxo de cálcio, então, em excesso no sarcoplasma e ativação dessas proteases, principalmente a fosfolipase A e as nucleases. Vão gerar necrose da fibra muscular e liberação de potássio, fósforo, CK, mioglobina, ácidos orgânicos, tromboplastina e mediadores inflamatórios. Primeiro, esses componentes vão ficar no líquido extracelular, mas dentro do compartimento muscular, e depois, no segundo momento, quando houver aumento, ressuscitação volêmica do paciente, em alguns casos liberação do membro, como na síndrome de esmagamento, vai ter recirculação de todo esse conteúdo e repercussões hemodinâmicas mais importantes. Como consequência, então, a gente vai ter distúrbios hidroeletrolíticos, como a hiperfosfatemia, a hipocalcemia e a hipercalemia. A hiperfosfatemia e a hipocalcemia formam uma combinação fatal mesmo, porque o fosfato alto ele vai diminuir o calcitriol, que vai diminuir a reabsorção de cálcio intestinal e vai piorar essa hipocalcemia. E também a combinação desses dois íons pode gerar uma calcificação metastática, uma precipitação de cálcio no músculo. E a hipercalemia também por lesão direta. Vale a pena lembrar também que a hipercalemia pode gerar arritmias cardíacas, e essa é a segunda causa de óbito na crush síndrome. A mioglobinemia, a mioglobinúria, a mioglobina é importante na lesão renal, tanto por depósito tubular renal, como formação de cilindros, que o César vai falar mais tarde. Acidúria, liberação de mediadores inflamatórios, pode aumentar a permeabilidade vascular, e a tromboplastina pode gerar CVD, diminuição do volume circulante efetivo, pode um choque hipovolêmico e acidose metabólica. Próximo. Como etiologias principais, nós temos causas hereditárias, adquiridas e as drogas eu coloquei em separado. Como causas hereditárias, primeiro tem um distúrbio então do metabolismo dos carboidratos, como eu tinha dito antes, são deficiências hereditárias de enzimas envolvidas na respiração celular. A doença de McArdle, que é uma deficiência de monofosforilase, e a deficiência da carnitil palmitoiltransferase. O
o indivíduo, então, ele tem uma produção de ATP que não atende às demandas, por exemplo, no exercício físico. Então, o que antes, na década de 90, se chamava de rabdomiólise idiopática, né, na verdade, muitos desses indivíduos, quando são submetidos a estresse muscular, sofrem rabdomiólise por causa dessas deficiências enzimáticas que não foi pesquisada. A hipertermia maligna, que é uma doença autossômica dominante, que gera um defeito no canal de cálcio do retículo sarcoplasmático. Os pacientes expostos a alotano e a succinilcolina, uma hora após essa exposição, eles podem ter episódios de rabdomiólise com mioglobinúria e hipertermia, podendo chegar a 42 graus Celsius. E por último, a síndrome neuroléptica maligna, mais comumente descrita associada ao haloperidol e a retirada da levodopa, né? Quer dizer, ou como bloqueador dopaminérgico ou retirada do agonista exógeno da dopamina, né? Em pacientes parkinsonianos. Como causas adquiridas, estresse muscular, essa é a primeira causa de rabdomiólise nas emergências nos Estados Unidos, né? Tanto em situações de atletas de alto nível, que tem também a desidratação e altas temperaturas contribuindo para a lesão direta do sarcolema, e estados epiléticos também, que é tão frequente no CTI. Trauma e compressão, né, acidentes automobilísticos, aí entra também a síndrome de esmagamento, que eu vou falar com mais detalhes, e tem alguns casos de rabdomiólise por tempo prolongado, pacientes que ficam numa mesma posição por um tempo prolongado, por exemplo, em cirurgias, né? Na litotomia estendida, né? Na posição de litotomia estendida, tem alguns relatos de rabdomiólise. Lesão elétrica, hipotermia, tanto por isquemia como desagregação da membrana nuclear, da célula muscular, embolia, trombose, clampeamento vascular por mais de 6 horas podem gerar necrose, choque, né, por hipoperfusão celular, infecções mais classicamente devido à legionela, nos casos de infecção de legionela, e no vírus da influenza tem alguns relatos de casos. E distúrbios hidroeletrolíticos, a hipofosfatemia, como deficiência da produção de ATP, e a hipercalemia também. Hipocalemia, desculpa. Na síndrome do esmagamento, então, nós temos a situação daqueles pacientes que ficam soterrados por muito tempo, no caso de desabamentos, terremotos, que um grupamento muscular fica comprimido por 4 a 6 horas, né, apesar de que tem relatos de 1 hora fazendo rabdomiólise, gerando então abertura dos canais de estiramento, hipoperfusão celular, que vão levar alívio celular por aqueles mecanismos, e rotura de vasos, hemorragia e essa síndrome compartimental, né? Essa síndrome piora ainda mais a hipoperfusão. Vale a pena lembrar que essa compressão, o tempo de compressão não é tão importante quanto a magnitude da pressão exercida no membro e o tamanho do grupamento muscular envolvido. Essas duas características é que se correlacionam mais com a gravidade das complicações renais, né, que é insuficiência renal aguda, e cardiovasculares. Né? No segundo momento, quer dizer, no primeiro momento você tem todos os eletrólitos no compartimento muscular, né? E quando o membro é liberado, né, quando o indivíduo é resgatado, você tem uma reperfusão e todo aquele lixo, né, aquele conteúdo celular recircula, causando insuficiência renal aguda, choque hipovolêmico e arritmias, PIVD, aquelas outras consequências. Bom, uma última grupo de causas são as drogas, né? Quer dizer, é uma quantidade imensa de drogas que estão associadas à rabdomiólise, mas eu vou citar alguns mais importantes. O haloperidol, né? Que está associada à hipertermia maligna, o benzodiazepínico. Os benzodiazepínicos estão mais associados à overdose, né? Quando o paciente tem overdose, fica comatoso e fica em imobilização prolongada, né? As estatinas,
que interferem no mecanismo inibindo a coenzima Q da cadeia respiratória, diminuindo o ATP também. Cocaína é a segunda maior causa nos Estados Unidos nas emergências de rabdomiólise, né, faz uma vasoconstrição, vasoespasmos arteríolas intramusculares, também tem uma lesão direta do sarcolema. O álcool, que ele pode ocorrer tanto na intoxicação aguda como em pacientes com dependência mesmo de álcool. Esses pacientes relatam edema no quadríceps e mialgia intensa, especificamente nesse grupamento muscular. O alotano, que eu já citei, e a succinilcolina. Pode ficar. As estatinas, então. Em 2001, a série vastatina foi retirada do mercado devido à incidência, né, de óbitos relacionados à rabdomiólise, né. É estimado pelo FDA 0,15 casos a cada 1 milhão de prescrições, né. E o que a Associação Americana de Cardiologia recomenda é, na prescrição das estatinas, sempre levar em conta os fatores de risco para desenvolvimento de rabdomiólise, né, que é o aumento da idade, sexo feminino, insuficiência renal, disfunção hepática, né, porque tem excreção biliar, também disfunção hepática ou obstrução biliar, hipotiroidismo, dieta, tem escrito também suco de grapefruit, né, que inibe a citocromo P, e medicamentos como macrolídeos, varfarin e os fibratos, principalmente. Os fibratos associados à estatina podem aumentar até 3 vezes o nível sérico, tá? E o risco-benefício, né? A Sociedade Americana de Cardiologia ainda considera benéfica a estatina, tá? Só. Agora está. Boa noite, eu sou César, vou falar sobre as manifestações clínicas da rabdomiólise. Existe uma tríade clássica nos pacientes que apresentam rabdomiólise, que é a tríade que compõe a dor muscular, a fraqueza e a apresentação de uma urina escura. É importante que essa tríade só está presente em 10% dos pacientes. Apesar dela ter uma especificidade muito grande, ela não é sempre muito encontrada. Então, se tem, fala muito a favor, mas o fato de não ter não exclui o diagnóstico de rabdomiólise. Aqui nessa foto é uma pequena amostra das colorações de urina que o paciente com rabdomiólise pode apresentar. As 2 primeiras urinas são urinas normais, a partir da terceira urina você tem uma urina que pode desde uma coloração que eles chamam de rosa ou cor de chá, até uma urina cor de Coca-Cola e por último uma urina bem escurecida. As manifestações clínicas se dividem em musculoesqueléticas, em manifestações gerais e em complicações da rabdomiólise. As musculoesqueléticas podem ser localizadas ou generalizadas e se compõem de mialgia, fraqueza e contratura muscular. É importante saber quais são os grupos musculares mais envolvidos. Isso não tão importante para o paciente de terapia intensiva, que é um paciente que ou está com nível de consciência rebaixado ou está sob efeito de sedação. Mas em pacientes que frequentam ambulatório, em uso crônico de estatinas, por exemplo, um paciente que está presente com dor em panturrilhas, ou dor na musculatura peitoral, ou dor na musculatura do dorso, pode ser um indicativo de rabdomiólise e faz diagnóstico diferencial, respectivamente, com trombose venosa profunda, com cólica nefrética, com própria angina pectoris. Então, assim, é importante lembrar da rabdomiólise nesses casos. No exame físico, os músculos de um paciente que apresente rabdomiólise vão estar geralmente demasiados, com uma sensibilidade aumentada. E nos locais, quando o paciente está submetido a Crush síndrome ou o paciente tem uma rabdomiólise intensa, você pode ter evidências de necrose de pressão com alterações cutâneas nos músculos envolvidos. Próximo, por favor. É importante lembrar que mais de 50% dos pacientes podem não apresentar mialgia ou fraqueza. Então, mais uma vez, a gente sabe que a tríade clássica está presente em apenas 10% dos casos. E mais de 50% dos pacientes não apresentam mialgia ou fraqueza. Então, a rabdomiólise é um diagnóstico de suspeição na maioria das vezes. O paciente tem a história clínica de um trauma ou uso de alguma droga ou outra causa de rabdomiólise, você tem que suspeitar. E a intervenção precoce na rabdomiólise é de extrema importância. Então sempre tentar pensar na rabdomiólise, tentar lembrar dela antes das evidências clínicas de rabdomiólise já instaladas. As manifestações clínicas ditas como gerais são a astenia, febre, taquicardia, náusea, vômito, uma síndrome de resposta inflamatória
presente na rabdomiólise. Pode passar o próximo. Então, o sinal clínico inicial, mais uma vez, voltando a falar do que a gente tinha dito, pode ser apenas uma alteração da cor da urina, principalmente nos pacientes de terapia intensiva, que você não tem como avaliar sintomas como dor, fraqueza, contratura. Pode passar o próximo. E aqui são as manifestações clínicas mais importantes, talvez que a gente dê mais importância na terapia intensiva, que são as complicações. Elas podem ser divididas em precoces e tardias. Entre as complicações precoces, nós temos a hipovolemia, a hipocalcemia, a hipercalemia e acidemia, a hiperfosfatemia e o aumento das enzimas hepáticas. A hipovolemia, ela acontece nos casos de rabdomiólise, geralmente porque há um aumento da permeabilidade vascular quando ocorre a lise do músculo. Ocorre então um extravasamento de líquido do intravascular para o extravascular, diminuição do volume arterial circulante efetivo, o paciente apresenta um quadro de hipovolemia. Isso é mais evidente nos casos de síndrome de esmagamento, onde o membro fica esmagado e após a descompressão do membro, há uma grande quantidade de desvio de líquido para esse membro após a descompressão e o paciente pode entrar em hipovolemia e evoluir até para o choque, sendo a principal causa de morte na rabdomiólise nos primeiros 4 dias após a instalação do quadro. A hipocalcemia ocorre como mecanismo de lesão que a Laura já havia mostrado. O paciente apresenta um influxo muito grande de cálcio após a lesão muscular e apresenta a hipocalcemia. A hipercalemia e a acidemia andam juntas, tanto porque após a descompressão você tem uma reperfusão daquele membro que ficou muito tempo esmagado ou pela própria lise muscular. A gente sabe que o potássio é um íon intracelular e com a lise muscular ele vai para o intravascular e troca com H+, né? A partir do momento que o potássio vai para fora da célula, para ele entrar o H+ tem que sair. Então acaba a acidemia junto com a hipercalemia andando juntas. É importante na hipercalemia saber que ela é a segunda causa de morte nesses pacientes. O efeito cardiotóxico promovendo arritmias e a parada cardiorrespiratória é de grande importância. Por último, dentro das complicações precoces, tem um aumento das enzimas hepáticas. Acredita-se que 25% dos pacientes acometidos por rabdomiólise têm alterações das enzimas hepáticas. Elas ocorrem, é um mecanismo, eles supõem que isso aconteça, não tem nada comprovado, que as proteases liberadas pela lesão muscular causam lesão focal no fígado, promovendo aumento das enzimas hepáticas. É importante porque geralmente esses pacientes são hipovolêmicos, a gente sabe que a hepatite isquêmica também aumenta as enzimas hepáticas, né, a isquemia do fígado, e faz diagnóstico diferencial. E dentre as complicações tardias, tem as duas principais, que são a insuficiência renal aguda e a coagulação intravascular disseminada. Na coagulação intravascular disseminada, acredita-se que haja uma liberação de tromboplastina pela lesão muscular, e a tromboplastina leve a coagulação intravascular disseminada com consumo secundário de plaquetas e plaquetopenia. Não é um mecanismo ainda muito bem elucidado, mas é importante saber que a coagulação intravascular disseminada pode estar presente. E por último, a insuficiência renal aguda, que talvez não seja o evento que leve a maior mortalidade dentro da rabdomiólise. Acho que a hipovolemia e a hipercalemia são os dois principais. Entretanto, é o evento que deixa o paciente mais tempo dentro do CTI. O paciente vai precisar de mais cuidados e lá ele vai estar suscetível a mais infecção, enfim, vai onerar os custos e vai onerar até mesmo problemas para o próprio paciente. E é a complicação que a gente vai dar maior evidência. Vamos passar o próximo. Então, a insuficiência renal aguda acomete 10 a 50% dos pacientes com rabdomiólise e as taxas de mortalidade têm essa grande variação porque depende da intervenção do médico. Se a intervenção é precoce, a taxa de mortalidade reduz. Se a intervenção é tardia, a taxa de mortalidade aumenta. São 3 os principais mecanismos. O primeiro é da vasoconstricção renal, com diminuição da perfusão do rim. O segundo é a formação dos cilindros intraluminais relacionados à mioglobinúria. E por último, os efeitos tóxicos diretos do grupo prostético M. Pode passar o próximo. Em relação à vasoconstricção renal, são 3 fatores que atuam. O principal deles, mais uma vez, é a hipovolemia, que é inerente à síndrome de rabdomiólise. Ela acontece sempre e sempre deve tentar ser evitada. O segundo fator é a estimulação do sistema nervoso simpático e do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que promove vasoconstricção renal, diminui o fluxo sanguíneo renal e também contribui para a diminuição da perfusão renal. E por último, que é o que está relacionado à mioglobina e à rabdomiólise propriamente dita, que é a vasoconstricção renal. Ela pode ser mediada por 2 fatores, que são a endotelina 1 e o fator de ativação plaquetária.
A endotelina 1 promove tanto vasoconstricção da arteriolar aferente quanto eferente, diminui o fluxo sanguíneo renal, diminui a filtração glomerular. O fator de ativação plaquetária provoca a contração da musculatura lisa e com isso também diminuiria a filtração glomerular. E o óxido nítrico, que a mioglobina tem o poder de captar o óxido nítrico e impedir que ele atue como vasodilatador. Então, mais uma vez, a favor da vasoconstricção renal. Pode passar o próximo. Já a formação dos cilindros intraluminais, aqui é importante rever um pouco o papel da mioglobina. A gente sabe que a mioglobina é um pigmento respiratório, possui um grupo prostético M, que é ligado a um átomo de ferro. Geralmente a mioglobina é filtrada pelos rins e ela anda em níveis baixos ligados tanto à alfa-globina quanto à alfa-2 globulina no plasma. A partir do momento em que os níveis de mioglobina aumentam, essa capacidade de ligação com a alfa-globulina e com a alfa-2 globulina são superadas. Há uma saturação e a mioglobina passa a circular livre pelo plasma, chegando aos rins para ser filtrada. O rim não consegue reabsorver essa grande quantidade de mioglobina, reabsorve muita água, o que aumenta a concentração de mioglobina ainda nos túbulos. Aí aparece a urina escura, que talvez seja o primeiro sinal que a gente detecte no paciente com rabdomiólise. Nessas condições, tendo um baixo fluxo renal, uma concentração de mioglobina aumentada e uma urina ácida, o paciente tem que lembrar que ele está com acidemia e, portanto, está eliminando uma urina ácida, predispõe à formação dos cilindros de mioglobina, através da interação da mioglobina com a proteína de Thom-Ross, que é uma proteína que já é do próprio túbulo renal. Ocorre a interação dessas, tanto da mioglobina quanto da proteína, forma-se o cilindro nessas condições principais. Urina ácida associada a hipovolemia e altas concentrações de mioglobina. Isso promoveria uma obstrução tubular e se opõe à filtração glomerular. Aumenta a pressão intraluminal e a filtração glomerular deixa de ocorrer, sendo mais um mecanismo de atuação sobre o rim dentro da rabdomiólise. Pode passar o próximo. E por último são os efeitos tóxicos diretos. Eles ocorrem mais no túbulo proximal e o principal agente aí é o ferro. A mioglobina em meio ácido ela se dissocia no grupo prostético M e no ferro. O ferro atua como um catalisador das reações para a produção de radicais livres, através da reação de Fenton. Os radicais livres vão então promover peroxidação lipídica das células dos túbulos renais. Acredita-se também que o próprio grupo M possa produzir um efeito direto. Durante os seus ciclos de redução, o grupo M pode, através da produção de radicais livres, também atuar sobre as células glomerulares. E mais uma vez, a reação de Fenton com a atuação do ferro como catalisador ocorre em pH urinário ácido. Então a gente viu que dentro desses três mecanismos principais, seja através da vasoconstricção, seja através da formação de cilindros, seja pelos efeitos tóxicos diretos, tanto a hipovolemia, quanto a acidúria, quanto o pH urinário baixo, são dois fatores que atuam de forma negativa, aumentando ainda mais o efeito tóxico da mioglobina. Pode passar o próximo. Mais um. Então, talvez esses dois, hipovolemia e desidratação, e a acidúria, sejam os principais fatores no desenvolvimento da insuficiência renal aguda mioglobinúrica. E quando esses dois fatores, pode passar o próximo, por favor, estão ausentes, os efeitos tóxicos do M são mínimos. Os estudos mostram que na ausência de hipovolemia e acidúria, os efeitos nefrotóxicos do M são muito pequenos. E por último, eu vou comentar apenas, são três medicações novas que não se usa ainda em rabdomiólise, não são usadas ainda em rabdomiólise, estão em estudo, já são usados para outras finalidades dentro da clínica médica, que é o Bosentan, que é o Tracleer, que é uma medicação utilizada em hipertensão de artéria pulmonar, pacientes com esclerodermia ou hipertensão de artéria pulmonar primária, usam o Tracleer, que a substância é o Bosentan. Ele é um antagonista do receptor de endotelina 1, e a gente viu que a endotelina 1 promove vasoconstricção, sendo ele um antagonista, ele agiria a favor da vasodilatação. É o bloqueador dos receptores do ativador do fator ativador plaquetário, que também está em estudo. E por último, a desferroxamina, que é o desferal, utilizado em pacientes que têm intoxicação por ferro ou pacientes com talassemia e que precisam de um quelante para o ferro. Então, diminuiria a produção de radicais livres. Boa noite, meu nome é Isabela e eu vou falar sobre os achados laboratoriais da rabdomiólise. Bom, a CK. A gente sabe que a CK é o indicador mais sensível de injúria muscular e que, embora assim, na literatura não haja nenhum valor, assim, a partir de quanto que você considera
que a secagem seja aumentada para você considerar rabdomiólise, nos artigos que a gente usou para fazer o trabalho, eles citam que classicamente está aumentado 5 vezes o valor de referência. Aqui no Miguel Couto é acima de 190, tá? A CK aumentado. Bom, a CK começa a levar-se dentro de 12 horas a partir do início da injúria muscular. Tem um pico entre o primeiro e o terceiro dia e começa a ter uma queda entre o terceiro e o quinto dia. E eles citam, falando que níveis maiores que 5.000 tem grande chance do paciente evoluir para insuficiência renal aguda. Bom, a mioglobina. A mioglobina, ela pode ser medida, né, tanto no plasma quanto na urina. Só que ela tem a meia-vida dela é muito curta, de 2 a 3 horas. E então os níveis séricos retornam ao normal em 6 a 8 horas. Então você teria que identificar logo que o paciente está fazendo rabdomiólise para você quantificar a mioglobina a mioglobina plasmática. Então ela é mais útil quando você vê que tem mioglobinúria, que eu vou falar mais na frente, que você pode detectar através da fita reagente. Bom, outros achados. Ele cita a anidrase carbônica 3, que é uma enzima que está presente só no músculo esquelético. Então ela é específica para uma injúria muscular. A aldolase, que é uma enzima da via glicolítica, que ela está presente no músculo, no fígado e no cérebro, e ela é utilizada para estudos de doenças musculares. E quando ela está aumentada, associada a uma CK elevada, você pode dizer também, é altamente sugestivo de rabdomiólise. Você pode ter aumento da ureia e da creatinina, tanto pelo desenvolvimento da insuficiência renal, quanto a liberação de creatinina pela injúria muscular. Os achados que já foram citados, a hipercalemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia, aumento de LDH e de aminotransferases. E o EAS. Você pode ter, que nem o César mostrou antes, aquela coloração a urina do paciente pode ter tanto a coloração amarelada quanto evoluindo, quanto maior for a mioglobinúria, que caracteristicamente é meio vermelho ou marronzada. O pH, você vai ter um pH ácido. Se você fizer a fita reagente, ela detecta tanto a hemoglobina quanto a mioglobina, então se você estiver na dúvida, você pode fazer a fita reagente. E você no EAS pode achar os cilindros, né, que são de coloração marrom. Que tem aqui nessa figura, no EAS, cilindro marrom, na figura A. E na figura B são anticorpos contra a mioglobina, que eles fizeram no EAS. Só isso. Boa noite, sou Rafael, vou falar do tratamento. O tratamento da rabdomiólise se baseia na hidratação vigorosa com fluidos intravenosos o quanto antes possível, idealmente nas primeiras 6 horas do doente. Sendo que na síndrome do esmagamento é preconizado que você inicie a infusão antes mesmo de remover o paciente dos escombros. A respeito da escolha do cristalóide, não existe um consenso muito exato. Dá-se preferência pelo soro fisiológico 0,9, até porque esse contém menos potássio que o Ringer. Agora, é fundamental você monitorizar os eletrólitos do doente para você ter um manejo melhor, adequado dele. Podendo trocar para um soro 0,45 ou o que for. Quantificando, uma infusão de 1,5 litro por hora seria o suficiente, tentando forçar uma diurese mínima de 200 ml horário e até esse paciente estabilizar pelo menos a CK dele, ela parar de subir. Tá bom. Outros tipos de tratamento, a alcalização da urina. Estudos mais recentes mostram que se você tem uma hidratação vigorosa, você pode sucumbir à necessidade de outros medicamentos a nível de alcalização da urina. Agora, se as drogas clássicas para alcalizar a urina, caso necessário, seriam bicarbonato de sódio e acetalosamida.
O objetivo disso é você alcançar um pH de 6, maior que 6,5, porque vai ter uma maior solubilidade do ácido úrico e da mioglobulina. A desvantagem do bicarbonato de sódio é que ele teria uma ação mais sistêmica e promoveria um agravamento da hipocalcemia do doente, né? Já isso não ocorre na cetolosamida porque ela teria uma ação mais local. A hipocalcemia, que é um estado, não deve ser tratado a princípio, porque é um estado transitório do tratamento da rabdomiólise. A princípio diminui, mas se não for sintomático, como tetania, se tiver tetania doente, você evita o cálcio intravenoso, porque isso vai aumentar o depósito ectópico de cálcio também. Até porque numa fase de reperfusão, esse doente provavelmente vai voltar ao normal, mas podendo até ocorrer hipercalcemia. E a prevenção vai ser com fluidos diluindo ele. A hiperpotassemia normalmente não leva a muitos danos, mas agora se ela estiver alto, se estiver muito alto, seria uma indicação também que você tem que usar o cálcio, né? Hiperfosfatemia, geralmente a diluição também não obriga você a usar nenhuma droga específica, e se precisa, quelantes orais. O manitol é um diurético osmótico que também não é preconizado por todos os autores. Sua ação seria basicamente aumentar a osmolaridade sanguínea, puxando a água do intracelular para o extracelular, provocando uma expansão vascular, né? Com isso ele vai diminuir a viscosidade sanguínea. O manitol teria uma ação também de retirar os cilindros obstruintes do túbulo, os cilindros tubulares obstruintes, né? Lavando de uma maneira a diluir o líquido tubular. Sem contar que o manitol também vai levar a uma diurese maior do paciente, aumentando o débito urinário. Por último, se nenhum tratamento desse alcançar, infelizmente, você vai ter que evoluir para diálise, que mostrou que sua terapia não conseguiu alcançar o objetivo dela, né? Mas pode ser necessário em muitos casos. Bom, boa noite, meu nome é Diogo. Concluindo, de forma bem sucinta, bem rápida, a gente vai falar também de um caso de um pequeno fluxograma para tratamento. Rabdomiólise é um quadro de diagnóstico simples, que muitas vezes a gente não depende de quem está no CTI, como o Rafael falou, principalmente nos casos de trauma, de síndrome de esmagamento. Os artigos falam que se você faz o tratamento antes da extricação, antes de tirar o paciente das ferragens, você consegue melhorar a perfusão, consegue já começar a lavar o túbulo. E a lavagem do túbulo com o soro fisiológico, com o cristalóide, quer que seja, é o principal tratamento, que é um tratamento relativamente barato, simples e fácil, né? E no caso do prognóstico do doente, a gente vai ver no caso que vai se seguir, um caso desse ano, que a gente teve o paciente até 2 meses atrás lá no CTI. Se consegue fazer o diagnóstico e um tratamento efetivo, você melhora o prognóstico do doente, você diminui o tempo de internação e diminui a maior mortalidade. Esse aqui é um quadrozinho do paciente, foi um paciente que foi internado no leito 2, é um paciente, um paciente jovem que sofreu um politraumatismo com hemorragia subaracnoide, teve uma fratura de clavícula direita, uma contusão pulmonar, um derrame pleural. E, bom, ele chegou aqui no dia 15, ele sofreu o trauma no dia 15, no dia 18 ele veio ao CTI. E a gente pode ver que ele manteve uma diurese relativamente acima de 1000 ml, uma diurese diária, né, nas 24 horas, que apesar a gente ver que o paciente está urinando, nos protocolos de rabdomiólise, é uma diurese aquém do que se poderia querer para tentar prevenir a rabdomiólise. No caso desse paciente, a CK não foi dosada de início porque não tinha o kit de CK aqui no hospital. Quando a CK foi dosada, no dia 26,
o relato que tem no prontuário é que a dosagem estava tão alta que teve que ser feita uma diluição de 1 para 5, e aí a dosagem da secar era de 50 mil. Então, provavelmente o nível de secar era de mais de 200 mil. No caso, esse paciente manteve uma diurese oscilante, ele positivava o balanço hídrico em 2.500, vê-se que foi feito o diagnóstico, apesar de não ter a secar, fez o estímulo diurético, mas aí no dia 28 ele fez um quadro de oligoanúria, a diurese foi de 750 ml, à noite não urinou mais nada, foi chamada a diálise e começou a diálise. No total, esse paciente fez 18 sessões de hemodiálise. Ele ficou dialisando durante um mês. Um mês que acabou, que teve outras coisas, teve uma infecção por bactéria multiresistente, fez uso de poli-B, de vancomicina, para tratar essas infecções e teve que fazer a diálise para recuperar a função renal dele. Bom, isso aqui é um protocolo tirado de um paciente, de um artigo sobre síndrome de esmagamento do critical care do ano passado, que está resumido para a nossa realidade, que seria o seguinte: se o paciente ele é de risco, a gente já falou nas possibilidades, ou ele é um paciente que tem suspeita de rabdomiólise, se dosa a secar sérica. Se está abaixo de 5.000, faz 3 dosagens, ou de 8 em 8 horas, ou de 12 em 12 horas, como a gente viu aqui, a gente às vezes não tem uma disponibilidade muito grande, se possível, e se tem 3 valores em decréscimo, pode-se dizer que o paciente a princípio não tem rabdomiólise, ou não vai desenvolver. Mas se ele tem mais de 5.000, ou uma dosagem ascendente, esse paciente vai entrar nesse protocolo e só vai sair quando ele apresentar valores em decréscimo ou menores do que 5.000. Ele vai entrar nesse tratamento para tentar se prevenir ou tratar a rabdomiólise, né? E como o Rafael já falou, o tratamento vai se basear numa coisa simples, que é a infusão de soro fisiológico. No caso do paciente que a gente citou antes, era um paciente jovem, na terceira década de vida, que podia suportar uma infusão grande de volume. Mas a gente não sabe qual é o paciente que vai ter, que a gente vai ter na nossa mão. Então, no caso, a infusão do soro fisiológico depende do bom senso. Obviamente, se for um paciente que tem insuficiência cardíaca, que fez uma rabdomiólise por uso de estatina, como a Laura falou, a gente vai ter que tomar mais cuidado na hora de infundir o volume. E da mesma forma, estimular a diurese, tentando manter uma diurese horária maior do que 200 ml hora, e controlar os outros íons, no caso o potássio, o cálcio, a ureia, a creatinina, o fosfato que o Rafael falou. E se for o caso de haver uma síndrome compartimental, considerar uma fasciotomia de acordo com cada tratamento. Volta um slide, por favor. Se a gente considerar uma diurese horária maior do que 200 ml hora, a gente vê que ele, antes de desenvolver a rabdomiólise, em nenhum momento ele teve essa diurese, que seria acima de 4.800 ml nas 24 horas. Né? E ele não acabou tendo uma diurese aquém, como eu falei, e pode passar, desenvolveu o quadro. Se você tem uma diurese menor do que 200 ml hora, a infusão de NaCl 0,9%, o artigo fala em 0,45%, 0,22%, dependendo da necessidade, e considerar aí o manitol ou a furosemida. O problema da furosemida seria que, como a atuação dela na alça de Henle pode predispor a acidemia do túbulo intratubular e aí aumentar a deposição dos cilindros e aí piorar a insuficiência renal. No caso do manitol também, como é um paciente politraumatizado, um paciente que pode ter uma doença neurológica, pode ter outras coisas associadas, e depende do bom senso. Na verdade, esse protocolo é mais para dar ênfase para o soro fisiológico e para o bom senso do médico. No caso, o tratamento vai depender do que o paciente precisa e de como o paciente está. E se o paciente, por mais de 2 horas desse tratamento, dessas tentativas, mantém anúria, oligúria, não urina, aí sim, como foi o caso do Marcos Robson, antiético, né? Considerar a diálise.
que aí o paciente vai precisar, porque já tem hiperpotassemia, já tem aumento das scores, tá bom? E é isso aí, obrigado.